com alegria, com a graça de Deus, com especialmente as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecido como TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra de Pedro José Keller, que para mim sempre, não por orgulho digo isso, mas porque eu gosto de evangelizar, porque eu gosto de levar a mensagem de Cristo Jesus. Foi isso que Cristo Jesus disse e lemos claramente na Bíblia Sagrada, capítulo 28 de São Mateus, versículos 16 e seguintes. Ide pelo mundo inteiro, disse Cristo Jesus, para os apóstolos e para todos os sucessores dos apóstolos e para todas as pessoas que um dia receberam o batismo. Então tem um compromisso de levar a mensagem da salvação para todas as mentes e todos os corações. E aqui nós temos a minha saudação a todos os meus colegas no sacerdócio, aos bispos, mas também aos diáconos permanentes, aos catequistas, que são mais de 1 milhão no Brasil, que são catequistas. Cada paróquia tem paróquias que tem 18, outros têm 27, outros têm 8 catequistas, porque são catequistas na pré-catequese, na catequese primeira Eucaristia, após a Santa Comunhão, catequistas igualmente, catequistas que preparam os adolescentes e jovens para o sacramento da crisma, ou também conhecido sacramento da confirmação da fé. Os catequistas que preparam os noivos para a união matrimonial. Os catequistas para as pessoas adultas, para a primeira Eucaristia. Veja, eu creio que citei aqui 8, 9 ou 10. Então, são muitos os catequistas e tem muitas turmas na catedral. Cada ano eram mais ou menos 570, 550, 600 pessoas, aliás, crianças e adolescentes que faziam a primeira Eucaristia. E é desejo da Igreja do Cristo que cada catequista tenha 8 ou 10 ou 6 ou talvez o máximo 15 catequizandos. Claro, se numa paróquia tem muitas crianças e adolescentes e ninguém se oferece para dar a catequese de primeira Eucaristia ou crisma ou de adultos, então o padre não quer deixar as crianças sem a primeira Eucaristia. Então, pede que a catequista fique com 25 ou 30 crianças e adolescentes, crismandos, a mesma coisa. Mas eu noto quantas pessoas que nas paróquias são catequistas. Há paróquias com mais de 100 catequistas.
Interessante, é bonito. Sem dúvida nenhuma, receberão sempre mais a proteção e a bênção de Deus. Agora também a verdade deve ser dita. Aquilo que o Papa Leão XIV, numa grande reunião com jornalistas do mundo, 6.000 e poucos jornalistas, na grande, ampla sala de São Paulo VI, então, falou sobre o compromisso dos jornalistas e que eles são convidados a sempre dar as notícias, dar a informação e também a formação. E a certa altura ele falou, infelizmente, em diversos países, há jornalistas presos. Por quê? Porque disseram a verdade. Aquele presidente, aquele vice-presidente está massacrando as pessoas, está exatamente sendo muito autoritário, muito ditador. Então está errado. E os jornalistas, então, dizem essa verdade. E por isso, às vezes, são presos. Porque o presidente diz, mas ele atacou a minha pessoa, que eu sou ditador. Tudo isso. Mas se é uma verdade. Aí o Papa Leão XIV, o que disse? A verdade deve ser dita. E por isso eu vou dizer aqui a verdade. E eu gosto de dizer a verdade. Há muitas pessoas que poderiam ser catequistas, moços. Nossa paróquia tem moços também, tem homens também que são catequistas. Pode vir lá ver, E assim, quantas paróquias tem? Homens, moços, moças, senhoras, até senhoras de certa idade, mas tem um dinamismo, porque o que vale no ser humano é o espírito. Às vezes você encontra uma pessoa, um senhor ou uma senhora com seus 60, 70 anos, que vão dando catequese, mas tem um espírito sempre jovem. É isso que é importante. Olha, eu não quero me elogiar, mas alguns dizem, mas meu Deus, ontem uma pessoa dizia, Padre Pedro, mas o senhor com 90 anos, aliás, médicos já me disseram, Padre Pedro, mas é verdade que o senhor tem 90 anos? O senhor quer que eu mostre o meu documento que está escrito? Não. Eu conheço o senhor há muitos anos, Padre Pedro, mas o senhor sempre disse a verdade, vou eu duvidar de você? Mas com 90 anos, por que eu vou agora aí me entregar? Se eu tenho a disposição, se Deus me dá a vida, se Deus me dá a saúde, mas tem que preparar os meus programas de rádio, as minhas homilias, os meus programas de TV. Às vezes é 1h da manhã, meia hora da manhã, estou lá preparando. Às vezes eu fico, toda gente nessa hora dormindo tranquilamente. Eu estou aqui, Cristo Jesus, eu ofereço tudo isso por teu amor. Eu me lembro também do outro lado, quantos vigias, quantos militares, na segurança, por exemplo, quantos enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares do lar, médicos que passam a noite toda nos hospitais, e cuidadoras e cuidadores, quantos ao lado da pessoa idosa, ao lado da pessoa enferma ali. Então, tudo isso é que forma a harmonia
dentro desse imenso universo. Quantas mães, por exemplo, que passam a noite toda, primeira noite, segunda, terceira, às vezes uma semana, às vezes até mais, junto ao lar, à cabeceira de uma filhinha, de um filho enfermo, ou do marido, ou o marido ao lado da esposa enferma. Tudo isso a gente tem que pensar um pouco. Quantos motoristas de caminhões para pagar o seu caminhão que compraram e vão levando quantas horas dirigindo durante a noite. Agora, é claro, os motoristas devem cuidar. Quantos motoristas que desastram por ali e que chegam até morrer, motoristas jovens. Mas por quê? O sono, depois de horas e horas dirigindo, o sono aparece, o sono não avisa e a pessoa então ali, infelizmente, sai da BR, sai da estrada, capota o carro. E quantos motoristas que a gente sabe ainda faz o quê? Nem um mês eu falei com uma pessoa lá de São Marcos, no Rio Grande do Sul, e pessoas aqui, a nossa paróquia, vem muitas pessoas que têm parentes morando ali, e que foram funcionários ou que são funcionários, e então eu pergunto muitas vezes, você é da onde? Eu sou de Porto Alegre, eu sou de Salvador da Bahia. Ontem eu falei com uma pessoa, eu sou do norte, mas de que lugar do norte? Do Acre. Então todos os dias, e essa pessoa, eu sou de São Marcos, o senhor sabe onde é que é São Marcos? Sim, passei lá uma vez. Eu estudei em Porto Alegre, em Viamão, 7 anos, fiz a faculdade de filosofia, a faculdade de teologia, e lá me disseram que São Marcos é, por assim dizer, a capital, ao menos no meu tempo, que eu estudava no Rio Grande, a capital dos motoristas. E, infelizmente, de vez em quando, um motorista morre em desastre de caminhão. E nós sabemos que também motoristas de automóveis. Um pai, por exemplo, que sai, quantos argentinos saem lá de Buenos Aires, ou sai de Córdoba, ou sai também lá de, enfim, de tantos países da América Latina e viaja às vezes um dia e noite, dia e noite. E aí vem o sono. Então a pessoa tem que parar, tem que descansar um pouco. Bem, Padre Pedro, mas o senhor está fora do assunto, eu sei que estou fora do assunto, mas como isso é importante, essas digressões que eu faço é por o bem da pessoa. E vamos falar um pouco, como eu falei na terça-feira passada, ontem, sobre Corpus Christi. Eu vou ler aqui um hino muito bonito sobre a Sagrada Eucaristia. Vejam só, é um hino. Cantemos ao amor dos amores. Cantemos ao Senhor Jesus. Na branca e santa hóstia consagrada, Deus está ali na hóstia consagrada. Vinde, adoremos. Adoremos com fé a Cristo Redentor. E continua aqui, então, Deus está aqui. E o Senhor, louvor e glória a ti, o Rei da glória, amor por sempre a ti, Deus do amor.
orar a caridade e real firmeza, ó doce memorial. Deus está ali na Sagrada Eucaristia, com celestial riqueza, com seu corpo e seu sangue divinal. Ali na hóstia consagrada é o corpo e o sangue de Cristo Jesus, que em cada Santa Missa, na consagração, o sacerdote toma a hóstia consagrada, faz aquela oração que o Cristo fez na grande Quinta-feira Santa, quando ele celebrou, ele e o sumo eterno sacerdote, celebrou a primeira Santa Missa e a única Santa Missa para a nossa redenção, para a nossa salvação. E continuando, acende em nosso ser a viva chama do mais fervente amor. Deus está no sacrário, está porque nos ama como Pai, como amigo e benfeitor. A nossa voz ergamos a Jesus pedindo proteção. Quanta bênção que recebemos de Jesus na Sagrada Eucaristia. Ele está ali, dando consolo e luz para nossa sublime salvação. Jamais nos cansaremos de rogar ao doce sacramento paz e amor, e sempre a orar. Adoremos a Deus todo momento no sacrário. Pelo Brasil também, a pátria amada, oremos a Jesus sacramentado. Ele está ali no sacrário, na hóstia consagrada, protegendo a terra de Santa Cruz. Glória a Cristo Jesus no sacrário. Então, a Quinta-feira Santa, nós celebramos de modo especial a Cristo Jesus na branca e santa hóstia consagrada. E nós, em Coqueiros, a paróquia onde eu resido, colaborando com o padre Valdemar Gro, que durante muitos anos, se não me engano, 22 anos, que coordenou a nossa gloriosa polícia militar de Santa Catarina, atendendo todo o estado de Santa Catarina, atendendo com as santas missas. Quando alguém da polícia militar falecia, ele não olhava muitas vezes distâncias, percorrendo esse estado para celebrar a missa de corpo presente ou a missa de sétimo dia, para muitos que ele podia atender. Bem, então nós temos nesse domingo, aliás, em muitas igrejas já foi celebrada a Santa Missa na quinta-feira de manhã. E na Coqueiros, a missa foi celebrada às 9h30, em seguida uma procissão com o Santíssimo Sacramento. E na Catedral, ainda hoje, aqui o nosso programa é das 3 às 3h30, eu sei de pessoas que estão participando desse programa e ainda dá tempo depois de participar da Santa Missa na escadaria da Catedral e após a Santa Missa presidida pelo arcebispo Dom Wilson Tadeu Yen, ou se ele for em outra, talvez Itajaí ou noutra paróquia,
então nós temos o bispo auxiliar, Dom Onésimo Alberton, que está fazendo um trabalho maravilhoso na nossa Arquidiocese de Florianópolis, que, aliás, a Arquidiocese de Florianópolis é bastante grande, com quase 2 milhões de habitantes. A Arquidiocese de Florianópolis vai a Itajaí, pega a Grande Itajaí, a Grande Camboriú, e ainda depois Tijucas, Nova Trento, Brusque, e região de Santo Amaro, Biguaçu, e a Grande Florianópolis, e ainda quantas paróquias no interior, por exemplo, a Angelina, Botuverá, lá em Nova Trento, Guabiruba, enfim, tantos municípios que nosso estado é a nossa Arquidiocese de Florianópolis e mais 9 dioceses, desde Chapecó e desde lá no sul, Criciúma, Tubarão, enfim, Blumenau, Caçador, Joaçaba, enfim, são todas Rio do Sul, dioceses no nosso estado. Assim, cada estado tem diversas dioceses. Se eu não me engano, o Rio Grande do Sul são mais ou menos 21 ou 22 diversas arquidioceses, como é o nosso caso também. Atualmente temos a Arquidiocese de Florianópolis, a Arquidiocese de Chapecó, a Arquidiocese de Joaçaba. E cada arquidiocese tem mais algumas dioceses que fazem parte daquela arquidiocese. Bem, mas então é necessário que todos nós procuremos no dia de Corpus Christi, na medida do possível, participar da Santa Missa ou pela TV, ali assistir à Santa Missa. Aliás, eu quero corrigir como eu fiz na terça-feira. Há pessoas que dizem, eu estive assistindo à Santa Missa. Errado! Se você esteve na igreja, você não pode, na Santa Missa, você não pode dizer, eu estive assistindo à Santa Missa. Você esteve participando, esteve rezando, esteve cantando. Agora, na televisão, se você assiste, na televisão você assiste a Santa Missa, vendo ali a Santa Missa, e faz a sua comunhão espiritual, ao passo que na Santa Missa você está participando e recebendo o corpo e o sangue preciosíssimo de Cristo Jesus, que na quinta-feira, hoje, por exemplo, em todas as procissões que houve de manhã, ou está havendo agora à tarde, ou vai ter ainda, os católicos, nós estamos fazendo uma manifestação, uma homenagem solene pública a Cristo Jesus na Sagrada Eucaristia. E por isso são feitos os tapetes, os trilhos, quantos sacrifícios, desde crianças que colaboram, aos jovens, pessoas até adultas, pessoas até idosas, que fazem questão de colaborar na confecção dos belos tapetes, dos trilhos, para que o Santíssimo Sacramento passe ali, solene e publicamente, a Cristo Jesus. E quanta pessoa se sente bem podendo ali colaborar
para fazer os tapetes e Cristo Jesus merece. Então, prezadas telespectadoras e telespectadores, alguém me perguntou, Padre, por que o senhor sempre cita primeiramente a mulher, telespectador e Eu acho que elas merecem. São pessoas que têm uma liderança, eu noto minhas sobrinhas, a liderança. E vocês podem observar, quase sempre a mulher em qualquer lugar, ela tem a liderança. E bem que ela faz. Porque se deixar alguns maridos, alguns esposos, alguns homens, são assim, não sei se são acanhados, mesmo as leituras nas missas, grande parte é feita pelas mulheres. Eu, na catedral, quantas vezes eu pedi já para homens, que eu sei que tem a faculdade, são advogados ou médicos, tem alguns que vêm até se oferecem para fazer leitura, mas tem alguns que eu pedi, eu fico nervoso, eu fico isso, eu fico aquilo. É bobagem. Quem me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então, telespectadoras e telespectadores, meus cumprimentos a todos aqueles que sempre estão dispostos para colaborar nas leituras, na liturgia, na catequese, no dízimo. Sempre a nossa paróquia tem muitas lideranças. Na catedral, quantos movimentos, quantas pessoas que realmente vivem a sua fé, praticam a sua fé. Bem, mas falando em catedral, então você ainda pode, você que está participando desse meu programa, pode depois dar o programa, a missa é às 4h, o programa meu vai até 3h30, quem mora perto da catedral pode ir para participar da Santa Missa e depois a procissão. E também já aviso, tem muita gente aqui na Grande Florianópolis que gosta do bingo, é uma distração para muitas pessoas. Tem gente que vem de alguns municípios vizinhos. Então, dia 5 de julho, às 19h, 7h da noite, tem um bingo e é um momento de descontração para muitas pessoas e algumas pessoas também saem contentes porque ganharam outro prêmio, né? Tem pessoas aqui, já sabem, aquela pessoa gosta de bingo como só, vem lá não sei de onde, porque não pode ver e perder um bingo. Bem, então, os santos que nós celebramos hoje, Deus sabe e nós sabemos, olha na folhinha do coração de Jesus, meu tempo está esgotando, então saúde, alegria, felicidades para todas e todos com as bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, a nossa prece sempre em favor das pessoas enfermas e também a bênção de Deus, sem dúvida nenhuma, a bênção também da água. E, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, das 3 às 3h30. Tome agora com fé a água.